tarde a todos. Então, primeiro eu queria dizer assim, eu tenho que ficar perto, não tem jeito, da minha imensa alegria de ter vocês aqui hoje, né? Reunir assim as primeiras gerações da reinstalação da Justiça Federal lá de 1967. Claro que se a gente for ser rigorosamente, né, seguir a história, a Justiça Federal foi instalada, criada em 1891, né, depois da proclamação da República. 1891, tivemos ali os primeiros juízes, e aí ela funcionou até 1937. Daí, em 1937, o que aconteceu? A ditadura Vargas extinguiu a Justiça Federal, né? E aí ela ficou 30 anos sem existir no ordenamento jurídico nacional, né? E em 67 ela foi recriada, né, pela ditadura militar, enfim. Foi extinta numa ditadura e recriada em outra, curiosamente, né? E aí em 67, 4 juízes foram indicados, né? E precisaram organizar toda essa instituição que era praticamente nova. E aí foi aquela correria, porque não houve tempo de fazer um concurso público, como a gente conhece hoje, né? E aí foram chamados 36 servidores de outros quadros, outros órgãos, e dos 36 heróis, 23 eram da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, né? E por isso aí eles foram também reaproveitados no quadro. Então a gente quis unir esses dois eventos mundiais importantes, né? Um mundial, claro, e outro aqui nacional nosso. Dia 8 de maio é o Dia Mundial da Vitória, que foi o dia da rendição das tropas alemãs que pôs fim à Segunda Guerra Mundial, né? Onde estavam lutando os nossos expedicionários. Ficaram lá a grande maioria de 44 a 45, um ano muito intenso, que depois vocês vão ver aqui na exposição, pelo material que a gente tem, né? E aí tivemos esses expedicionários que fizeram parte da história da justiça, né? Vieram e tomaram parte no quadro. E o dia 10 de maio é o Dia Nacional da Memória do Poder Judiciário. É uma data definida pelo CNJ, né? Pela Resolução 316, e aí é incentivado que todos os órgãos promovam eventos, exposições e mostras que enalteçam as equipes históricas dos servidores. Bem-vindos todos. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. É uma alegria poder receber vocês aqui hoje nesse evento dedicado à memória do Poder Judiciário e ao Dia da Vitória. Sinto-os todos muito bem acolhidos nesse espaço. Eu queria agradecer especialmente àqueles que foram responsáveis pela realização desse evento. Eu faço isso na pessoa da Dulcineia, que fugiu ali para trás, do Dr. Rony e do Afonso, e também aqueles que atuam nos bastidores, como o Pedro, a Bianca, a Carol e tantos outros. E queria agradecer a todos aqueles que cederam algum objeto para essa mostra. O empenho e a dedicação de todos aqueles que trabalham com história e com toda essa recuperação é fundamental para manter viva a nossa memória. O Dr. Vladimir não pôde vir aqui hoje, ele escreveu um texto e ele pediu que eu lesse para vocês. Então eu vou ler agora as palavras do Dr. Vladimir. Convidado para falar nessa celebração, aceitei de imediato, mas com tristeza tive que desistir por força de urgente consulta dentária no mesmo dia e hora. Inicialmente, meus parabéns à doutora... diretora do foro, ao coordenador da memória, Dr. Rony de Oliveira, e à Dulcineia Tripadari, da Divisão de Documentação e Memória. Na canção do Expedicionário, de Espartaco Rossi, e letra do poeta Guilherme de Almeida, a estrofe é repetida. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve por divisa este V que simboliza a vitória que virá. Ouvindo-a, minha imaginação me leva aos valorosos expedicionários brasileiros. Imagino-os marchando em busca da vitória que afastaria a ditadura nazista, unindo a participação da nossa pátria com as forças dos aliados. Participação menor, é certo, mas nem por isso menos importante. Voltaram com o V, que na música simboliza a vitória que virá. Em viagem no mês de outubro do ano passado aos Estados Unidos, no 5º andar do aeroporto de Atlantic City, vi uma enorme sala VIP destinada aos passageiros ex-combatentes e pensei, os ex-combatentes brasileiros mereciam mais reconhecimento.
Para nossa sorte, recriada a Justiça Federal em 1967, eles foram lembrados. E no Paraná, recebemos 23 ex-combatentes. Assumi o cargo de juiz federal em Curitiba em julho de 1981 e pude conviver com muitos deles. Lembro-me com saudades da cordialidade de João Drabic, da elegância e simpatia de Edgar Costa, da caligrafia e da cultura de Manuel Marques, da educação do bem-humorado Flores de Paula Schleder, da segunda vara, que sempre que perguntado como ia de saúde, respondia: tudo bem, precisa só ver por dentro. Da presença altiva do grande Mieczysław Tikhonovic, que respondia gozação sobre os bolsos de suas calças que iam até o joelho, com um tolerante sorriso. Do respeito pela justiça que tinha Antônio Volpe, morador de Santa Felicidade. Essa é uma síntese de como eram os nossos servidores ex-combatentes da fé. Pessoas simples, empenhadas no trabalho, responsáveis, respeitosos, amigos que valorizavam a função que exerciam. E por isso eram reconhecidos e prestigiados. Nesta data, a homenagem é para eles. De minha parte, só me resta dizer obrigado, meus companheiros de trabalho, pelo que fizeram pelo Brasil e pela Justiça Federal do Paraná. Agradecer ao convite, essa homenagem. Quero também agradecer ao trabalho feito pela Sala de Memória e os servidores responsáveis em resgatar de forma significativa todos os momentos que, junto do meu pai e familiares que aqui estão, que têm a mesma experiência que meu pai teve, e que momentos em que ele corrigia as provas, já que ele é licenciado em História e Geografia, pós-vinda da febre, da campanha na Itália, e graduou-se em História e Geografia. Nesses momentos, na casa, na rua Professor Macedo Filho, 171, no Bom Retiro, quando ele corrigia as provas, eu sentava ao lado e pedia: pai, quer que eu ajude a passar as notas? Ele contava os eventos que ocorreram na Itália. Temores, como eles passaram ao atravessar o Atlântico, entrar no Estreito de Gibraltar. Todos os dias eles não podiam tirar os seus salva-vidas em forma de morcego, assim chamados. Se eu estiver errado, Coronel Cristiano, que me corrija. Pelo medo de serem bombardeados pelos submarinos alemães. Nós tivemos 36 navios, se eu não me falha a memória, bombardeados por navios na Batalha do Atlântico Sul, na época da guerra. Depois de aproximadamente mais de 600 mortes, o Brasil entrou em guerra contra o eixo. Eu lembro do meu pai dizendo: filho, quando eu desci em Nápoles, eu vi muito mais pobreza pós-bombardeamento naquelas vilas e cidades do que eu já vi no meu país. Ele era um cidadão de Ponta Grossa, uma família de imigrantes alemães, e que na batalha foi ferido levemente e voltou para um hospital de campanha. Ele teve seu segundo medo, terror. Por favor, não quero infecção, porque vão me amputar, como alguns colegas eu estou vendo aqui. Retornando em outubro desembarcou em outubro de 45 no Brasil, terminou seus estudos no Colégio Iguaçu, em Curitiba, entrou na Universidade Federal do Paraná, trabalhou como cabo, depois como sargento, se não me falha a memória. Vou pedir que o Cristiano levante esses dados a mim, por favor, na subsistência do Exército em Curitiba. Ingressou no Serviço Público Federal, graças à sua cultura. Aí meu avô, Jorge Clipper, pai de Newton Clipper,
valorizava muito a cultura e disse: Milton, se você voltar tão analfabeto, semi-analfabeto, como muitos colegas de vocês voltaram, você não terá oportunidade na sociedade, como nós desejamos. Ele estudou, entrou na universidade, entrou na delegacia da Receita Federal, o presidente Faria esquina com o Machado Deodoro, antigo prédio ao lado do Correio, hoje demolido, e Receita Federal. E trabalhou ali de 57 até 68, 5 de fevereiro de 68, perdão. Ingressou na Justiça Federal com a carteirinha número 20, na primeira vaga, com o juiz doutor Milton Luiz Pereira. E lá ele começou a comprar fusquinhas, pedido do doutor Milton. Eu lembro como última palavra que eu vou aqui proferir a vocês, que a nossa família eu tenho 3 tios, irmãos do meu pai, mais novos. Desses 3, 2 são engenheiros, o outro é professor da Federal, e um deles foi exilado junto com o Fernando Henrique, em Paris. E nós tínhamos debates homéricos na década de 60 e 70, na casa do Rua Professor Macedo Filho 171, que meu pai construiu, graças aos proventos da Justiça Federal. E nesses debates, ele jamais disse: você está certo ou você está errado. Ele era um excelente mediador, sereno, firme, conseguiu levar a família com as ideias de política a favor ou contra a ditadura. Vamos entrar nesse mérito agora, não é a ocasião, dizendo que, como historiador, como ter enfrentado uma guerra, que fases políticas nos trazem e nos permeiam a sabedoria e a história que nós vamos presenciar, cuidando sempre da nossa responsabilidade com os nossos familiares. Agradeço mais uma vez a oportunidade e os parabéns aos amigos familiares do meu pai. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou Irene Schneider Zerpelon, filha de Flores de Paula Schneider. Eu estou um pouco emocionada, mas vou tentar me conter. Escrevi alguma coisa, muitas coisas foram faladas emocionadas com muita prioridade, com muita atenção, com muito orgulho. Mas eu vou colocar algumas coisas aqui pelas quais eu fui recebendo ao longo da minha vida através do meu pai. Nós, filhos, netos e familiares, sempre sentimos muito orgulho de toda a história de vida tão importante do meu pai. Flores de Paula Schneider, pracinha da Força Expedicionária Brasileira, que junto com seus companheiros, também pracinhas, foram responsáveis por recuperar Monte Castelo e as comunas, os territórios ao redor do exército alemão. Nem o exército britânico conseguiu tal efeito. Não conseguiram. Contudo, foram os pracinhas brasileiros que conseguiram prender e expulsar os canchos, ou seja, os inimigos de Monte Castelo. É também imensurável nossa emoção pela homenagem recebida pela Justiça Federal do Paraná. Meu pai sempre mencionou para a família e amigos o quanto foi importante e corajosa a presença dele e de mais pracinhas no Batalhão da FEB, que derrotou os alemães. Eles, os pracinhas brasileiros, com os armamentos precários,
comparados aos armamentos dos alemães. Mas a coragem e determinação que tiveram ao subirem ao Monte Castelo à noite para atingir o topo, além de resgatarem os seus colegas feridos que rastejavam durante a madrugada por entre o mato, levando apenas uma padiola que era composta por 2 paus e uma lona. E de madrugada conseguiram recuperar os outros colegas feridos. Chegavam a trazer mais de um colega ferido na mesma padiola. Foi uma luta sangrenta, onde o número foi muito grande de expedicionários da FEB, onde perderam as suas vidas. Contudo, jamais foram esquecidos pelos italianos de Montese e por comunas em volta de Monte Castelo. Até os dias atuais, os italianos se reúnem. Eles se reúnem, meus senhores, no mês de abril, com seus filhos, alguns segurando bandeirinhas do Brasil, enquanto as crianças cantam em português o hino do expedicionário, em homenagem aos pracinhas brasileiros. Meu pai, Flores de Paula Schroeder, assim como os demais pracinhas, homens tão dignos, íntegros e ao mesmo tempo tão afáveis com todos, além de serem heróis de guerra, também foram funcionários da Justiça Federal do Paraná, que foram acolhidos e homenageados por todo o comprometimento e dignidade com que os inúmeros trabalhos desenvolvidos e merecido acolhimento pela memória da Justiça Federal do Paraná. Peço licença para os familiares dos pracinhas presentes para agradecer esse momento histórico e merecidas homenagens a todos aqueles que deixaram suas famílias para galgarem uma viagem de ida sem ter a certeza do retorno. Homens de fé, coragem, determinação e muita luta. Gratidão pelas homenagens da Justiça Federal do Paraná, toda a equipe do Memorial, que trabalhou incansavelmente, com muito zelo, determinação e carinho e generosidade para o desfecho de toda a pesquisa e elaboração final desta linda homenagem. Obrigada. Agradeço o convite para falar. Tem um detalhe bastante interessante sobre os 23 expedicionários da Justiça do Paraná, que eu acho que é importante que todos saibam. Vou ter que fazer um pequeno aporte antes, mas é rapidinho, tá? Nós estamos numa fase de muita fake news no mundo todo, né? E o que mais a gente tem visto ultimamente são as fake news em relação aos expedicionários. Então a gente vê muitas homenagens sendo feitas a expedicionários fake, que não são expedicionários. Mas qual é a explicação para isso? Em 1967, uma lei amparou como ex-combatente uma quantidade muito grande de pessoas que não foram para a guerra. Então o que aquela lei dizia? Que seriam considerados ex-combatentes e teriam os direitos da lei de serem amparados por isso, pessoas que estavam em zonas de guerra, todo o litoral do Brasil. Então todo mundo que ficou na praia do litoral do Brasil foi amparado por essa lei. O estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estados todos. Então quem estava no interior de Santa Catarina foi considerado ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, sendo que passou muito longe de um tiro alemão. Estado do Mato Grosso, na época não tinha Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, calha norte do Amazonas, então quem estava perto de alguma tribo do Amazonas foi considerado ex-combatente, e a calha toda do São Francisco. Com isso, nós tivemos amparados 120 mil brasileiros que eram recrutas na época e foram considerados, ganharam o status de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Só que só 25 mil expedicionários de verdade foram para a Itália e enfrentaram o inimigo. E fazendo a pesquisa para a DUS, com o nome dos 23, qual a minha surpresa dentro desse mar de falsidades, né, de gente se passando por combatente que não é, que os 23 da Justiça do Paraná são expedicionários de verdade. Ou seja, a gente pode considerar que esses servidores aqui são nossos heróis. Então, parabenizo as famílias que estão aqui,
porque são realmente nossos heróis, são expedicionários de verdade. E é por isso que o expedicionário gosta de ser chamado de expedicionário, porque foi para a Itália, foi para uma expedição. E ele não gosta tanto assim de ser chamado ex-combatente. Mas essa é o que eu queria dizer, que realmente todos daqui são expedicionários de verdade, são heróis e merecem toda essa homenagem que está sendo feita. Muito obrigado. Você sabe de onde eu venho? Venho do morro do engenho, das selvas dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos pampas do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa este V que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Eu venho da minha terra, da Casa Branca da Serra e do luar do meu sertão. Venho da minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão. Braços mornos de Moema, lábios de mel de Iracema, estendidos para mim. Ó minha terra querida, da Senhora Aparecida e do Senhor do Bom Fim. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil,
Bom, nós agradecemos mais uma vez a honrosa presença de todos vocês, nos deu muita alegria. Convido a prestigiarem a exposição, depois aqui a gente vai deixar mais fácil para circular, para que vocês vejam os itens que a gente tem aqui, realmente coisas muito, muito valiosas, né? Muito bonitas que as famílias dividiram conosco. Agradeço mais uma vez os dirigentes do Museu Expedicionário, na pessoa do Coronel Said Zindin, ao senhor Rodolfo Lourenço, oficial da Reserva e colecionador, né, ao comando do 13º BIP de Ponta Grossa, pelo empréstimo das muitas peças. Agradeço o Coronel Professor Cristiano Rocha Afonso da Costa, pelos esclarecimentos, informações. Vocês nos ajudaram a contar a história do expedicionário brasileiro, enriquecendo muito essa mostra. Boa tarde a todos e muito, muito obrigada.